E essa parte de terapeuta sexual, como é que você tá estudando? Como é que você tá se preparando para isso? Porque tá lá que você tá em formação, né? Eu falo assim, que desde que eu comecei a trabalhar como acompanhante, eu pensei assim, cara, se eu vou ser acompanhante, se eu vou ser prostituta, eu vou ser a melhor prostituta. Então eu quero saber tudo que tem da profissão. E eu realmente me dediquei a isso, a estudar história, a estudar que momentos assim que tiveram acompanhantes marcantes e tal. E aí essa coisa da sexualidade, eu percebi que também tinha que vir no pacote, porque os clientes vinham, e casais vêm também, eu atendo casais, e eles vêm com essa coisa, a gente queria tal coisa, mas a gente não sabe como é. Eu tenho um casal que eu atendo eles, assim, é muito fofo. A primeira vez que eles me procuraram era pra comemorar aniversário de casamento. Olha! Eu achei coisa mais linda, assim, sabe? Aí numa segunda vez eles vieram eu acho que era aniversário de algum deles, e o outro, que não era o aniversariante, falou assim, mas por que a gente não te dá a Nina de presente? Que bonitinhos! Maravilhoso, assim. Teve um momento, enquanto eu tava atendendo esse casal, que eu achei fantástico, assim, de uma maturidade dessa menina, que a gente tava lá na pegação e tal. Aí ele com aquele cuidado pra dar atenção pras duas. E aí teve um momento que ele falou bem, que ele tava lá e ela percebeu isso. Ela falou assim pra mim, ela falou assim pra ele: amor, curte aí, isso aqui você tem em casa todo dia. Olha que maravilhoso. Realmente, bem segura ela, né? Nossa, não, e segura, lindíssima menina, um casal fofo, sabe? Mas os casais vêm com essa coisa de querer fazer uma homenagem. Então, assim, pra quem não tá nesse meio, é muito difícil assim pensar, a gente quer fazer tal coisa, quem que a gente vai procurar pra fazer isso? Muitas vezes eles vão procurar um acompanhante, que é o mais fácil, né, que tá mais acessível. Tem um negócio nesse negócio de homenagem, que é assim, o homenagem, ele não é 3 pessoas aleatoriamente. O homenagem verdadeiro, que tem lá a coisa lá da Grécia, é um casal de verdade que convida uma terceira pessoa. Entendeu? Pra ser homenagem sério, sem ser putaria, tem que ser um casal que convida uma terceira pessoa. E é independente do gênero do casal, né? Então, E aí tem essa do casal querer experimentar ficar com uma menina ou ficar com um rapaz. E aí eles vão atrás do acompanhante para isso. Mas até eles chegarem nesse processo de chegar no quarto, tem todo um processo que vai... A mulher, por exemplo, ela vai perguntar se tudo bem para mim eu tocar ela me tocar. Se tudo bem os 3 fazerem, ou se fala, não, Nina, a gente quer só que você fique com ela. Eu não vou participar. Da mesma forma que tem mulher que, não, eu só quero que você fique com ele, eu quero assistir. Então tem todas essas questões. E aí os homens também vêm muito com essa coisa de contar algumas situações deles que incomoda ou que ele tem mais curiosidade de descobrir. Eu já tive um cliente que ele veio com uma questão muito séria comigo. E aí foram coisas assim que foi caindo a minha ficha. Eu falo, beleza, se eu sou uma profissional de sexo, eu tenho que fazer jus a isso. Eu tenho que entender de sexo. Aí eu falei, não, eu tenho que estudar, né, para fazer terapia. Até para você se preparar como que você vai ouvir disso. Porque se um cara te conta uma fantasia lá, sei lá, muito maluca, que você acha muito maluca, que você fala assim, nossa, mas sério que é isso? Ou que ele tem um fetiche diferente, você tem que estar preparada para ouvir e não se expressar de uma forma com que ele vá se assustar, né? Sua expressão tem que estar ali. Fala, ok, te entendo, faço, isso aqui não vai fazer. Então, tem que estar preparada para essas situações. Teve uma situação que me fez pensar muito nessa questão de como lidar com os clientes com sexo. Foi uma situação que eu estava atendendo um cliente. E da forma que ele chegava, cumprimentava, ele deitava na cama. Ele não fazia nada, ele não se movimentava. Ficava deitado lá, tipo assim, estático, parado. Ele só deitava, tipo, só as mãos corriam ali, mas eu tinha que fazer toda a coisa. E tem gente que acha que é isso. Que ele vai entrar no quarto, ele vai tirar a roupa, nós vamos ficar nus, e eu que tenho que fazer tudo. Não, né? Não é assim. Mas o comportamento dele me incomodou. Aí eu tive que perguntar, porque eu sabia que ele ia me procurar de novo. Eu falei, não, vamos ter uma conversa aqui. Vamos ter uma DR, vamos esclarecer umas coisas. Aí eu falei com ele, eu falei, fulano, tem alguma coisa aqui que eu fiz que te incomodou?
ou a posição, alguma coisa do tipo. Aí ele falou, não, Nina, não tem nada a ver com você, não. E aí eu falei, tá, ok. Aí passou um pouquinho e ele falou, não, eu vou te contar. E aí ele me contou que ele tinha uma certa dificuldade ali, porque ele passou por um trauma sexual na infância. Quando ele era criança, meninos maiores tentaram assediar eles, sabe? Brincar com a coisa da sexualidade, passar o pênis nele, assim. Uhum. E isso foram coisas que traumatizou. Assim, a ponto dele, o pai tinha arma em casa, a ponto dele pegar uma arma do pai, isso criança, tá? E ir lá ameaçar as crianças. Nossa. Se vocês não pararem com esse tipo de brincadeira, né, ele ia atirar. Então foi uma coisa assim que chocou muito ele. Dessa coisa de, olha, eu não gosto disso e tal. E sendo criança ainda é pior ainda, né? Nossa, porque imagina. sendo criança a gente não sabe lidar com essas brincadeiras. A criança ela não sabe o que é normal, o que não é. Daí também essa coisa dos pais conseguirem conversar e mostrar. Hoje em dia eu acho que essa é uma tecla que tem que se bater muito. Mas aí por conta dessas situações que você vai ouvindo, eu falo, opa, né, futuramente, quando eu parar de atender... Não futuramente, isso é uma coisa que já está acontecendo. Às vezes eu já recebo alguém só para fazer a terapia sexual mesmo. Que é essa coisa do, olha, eu quero fazer tal coisa, mas não é uma coisa que me agrada, que eu sinto confortável, mas eu quero fazer. Então tenta me ajudar a entender o porquê que eu quero fazer isso. Lógico que em algumas questões é o profissional do psicólogo, enfim, é o outro profissional. Quando é uma outra questão ali, né, que tá dentro ali da minha alçada, vamos dizer assim, eu falo, ok. Então, às vezes, são coisas de saber... Essa questão mesmo desse cliente que teve o abuso lá, da brincadeira, era uma coisa mais traumatizante, que ele deveria ter procurado um profissional, porque aquilo afetava ao ponto de ter prejudicado o casamento dele, ele se separou, sabe? Então, tem umas coisas assim que você tem que... Tem muito homem casado que por mais que ele queira sair com uma acompanhante só para coisa sexual, ele fica... Isso pesa muito na cabeça dele. E cara, não dá para julgar as pessoas por nada. Eu falo que quando você é uma acompanhante, você é a última pessoa que tem que ajudar qualquer pessoa na sociedade, porque você vai lidar com pessoas de diferentes situações. Não é que a gente não... Ninguém deve julgar ninguém, na verdade, né? E muitas vezes nós somos julgadas num ponto de te rebaixar abaixo do bandido. O bandido tá aqui, as prostitutas estão aqui. E eu falo que quando a gente se torna uma acompanhante, você tem que se despedir de tudo isso, porque as pessoas vão te julgar. E você não precisa ser uma pessoa que julga as pessoas. Você só pessoa observa, sabe? Tem essa coisa. Então, eu me despedi de tudo disso para poder entender a cabeça das pessoas. Então, se você vem falar para mim um fetiche, um negócio diferente, eu vou escutar, eu vou tentar entender o porquê. Às vezes você não precisa tentar entender. Às vezes é uma coisa mais tranquilinha, só faz. Mas se é algo que incomoda aquela pessoa, aí ela tem que procurar uma ajuda. Recentemente, um outro cliente me procurou e ele falou assim, Nina, eu preciso de ajuda para saber se a gente vai fazer o profissional, o atendimento sexual diferente do atendimento de terapia. Falei, preciso entender qual que é o seu problema primeiro para saber se realmente eu consigo lidar com isso, ou você também. E a gente chegou à conclusão que realmente não dava para ser comigo. Ele tem transtorno obsessivo-compulsivo, só que isso é na parte... Toda essa compulsão ele joga para a parte sexual. O transtorno obsessivo-compulsivo, né? Tem gente que direciona isso, por exemplo, para compulsividade com compras. Tem gente que tem compulsividade com a acumulação de coisas. Ela precisa acumular tudo. Tem outras pessoas que vão para... começam a fazer atividade física e se tornam compulsivos com isso. Tem gente com a comida, né? E tem gente que joga isso para a questão sexual, que vira um problema. Então, quando se torna um problema, que aquela pessoa não consegue fazer outra coisa se não pensar em sexo, aí realmente está atrapalhando a vida, tem que tratar. E aí, o que ele me falava? Ele já tinha passado por um psiquiatra, e o psiquiatra falou para ele, você precisa fazer uma terapia sexual para você expor
as coisas que você pensa, sobre as vontades, os desejos que você tem. E aí, o tempo todo, enquanto a gente estava conversando sobre como que nós íamos fazer isso, ele falava, não, eu quero fazer isso, mas eu não posso fazer, eu quero fazer isso com você, mas eu não posso fazer isso com você, porque eu vou ficar querendo transar com você o tempo todo ali, enquanto a gente está conversando. Então, nem para conversar sobre a terapia ele conseguia. Aí a gente chegou à conclusão que realmente, assim, não era eu a profissional que ia conseguir ajudar, que tinha que ser uma pessoa diferente, que ele não criasse toda essa fantasia, não ia resolver, sabe? Então, a terapia, ela serve para isso, para alguns problemas. E aí, não vou entrar nessa parte, assim, que nível de problema, mas alguns conseguem ser resolvidos com a terapia, que a partir do momento que você fala, que você conversa, que você passa a entender que algumas coisas tá ok, outras não, e aí, quando você não consegue entender que na terapeuta, às vezes você precisa de um outro tratamento, né, um pouquinho mais, como que eu vou dizer assim, mais profundo. Tem gente que vai para hipnose. Hipnose é uma coisa que eu quero fazer também, cursos de hipnose. Futuramente eu quero trabalhar com isso, fazer terapia hipnótica, mas, né, voltada para essa questão sexual. Porque por traumas que as pessoas têm nessa parte. Que elas não conseguem mais acessar, né? Exatamente. Aí só através de uma hipnose que elas... Às vezes a hipnose, ela é mais... E assim, eu vou falar de uma forma bem leiga, né? Não sei direito sobre o assunto ainda. O que eu li ainda é muito pouco para ficar falando. Mas a hipnose, ela te trata de uma forma que... Como é que eu falo isso? Não te causa tanta dor. Porque você já fez terapia com psicólogo? Sim. Né, quando a gente precisa entrar em algumas partes lá. É difícil, né? É difícil, porque você não quer. E aí você fica ali protelando. Eu fiz isso. Desculpa, falta na sessão. Exatamente. Você vai protelando. Troca de assunto. Não vamos falar disso hoje, vamos falar de outras coisas. E o problema maior você vai deixando de lado. A hipnose, ela ajuda nessa questão de ir pro problema de uma forma mais... que cause menos sofrimento. Então eu quero ir para esse lado aí, porque, cara, a sexualidade é fantástica e define muitas pessoas, sabe? E define pelo que elas são, pela personalidade. Às vezes você encontra uma pessoa que na sua frente é isso e acontece muito isso. Eu atendo muito empresário, muito executivo, que eles têm ali toda uma coisa de muito poder à frente deles, e quando eles vão pro quarto, eles querem relaxar com isso, eles não querem ser o cara do poder, ele quer relaxar e ele quer uma parceira que seja dominadora, que vai falar, eu tenho domínio da situação agora. Então tem tudo isso. Eu falo que a partir do momento que a acompanhante entender que o trabalho dela não é só sexo, você tem várias questões envolvidas ali de percepção, de você entender a cabeça das pessoas, você vai ter clientes para sempre, né? Os seus clientes vêm e eles vão voltar porque ele vai conseguir trocar essa ideia contigo.